Falar de obra missionária ou falar de missões, é impossível nós falarmos de missões sem falarmos de Jesus. Até porque Jesus, sem sombra de dúvidas, foi o maior missionário que já pisou sobre a face da terra. E não somente isso. Jesus, ele foi o homem mais importante que a terra teve a oportunidade de conhecer. Queridos, Jesus foi o homem mais extraordinário que pisou sobre a face da terra. Jesus foi o homem mais fantástico que toda a humanidade tivera a honra de receber. Jesus foi o maior representante que a terra recebeu, quando se diz respeito, representante do céu. Só que é bem verdade que Jesus também sabia qual era a sua missão. Sendo assim, Jesus se preparou aproximadamente 30 anos para desenvolver um ministério que seria um tanto quanto muito curto. 3 anos e meio aproximadamente. E quando Jesus está preparado para fazer aquilo que o céu colocou sobre a sua responsabilidade, Jesus, ele não perdeu tempo. Ele teve o seu objetivo. E qual era? O objetivo de Jesus sempre foi expandir o reino dos céus sobre a face da terra, através da pregação do evangelho e ganhar almas. Através dessa mensagem eu quero te conscientizar da responsabilidade que eu e você nós temos. Da responsabilidade que nós temos de pregar o evangelho. E por que eu digo que nós temos uma extrema responsabilidade de pregar o evangelho? Porque você precisa entender que Deus não vai descer na terra para fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. Deus não vai enviar o seu Espírito na terra para fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. Deus não vai enviar anjos sobre a face da terra para fazer aquilo que é de minha e de sua responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Convencer as almas é a responsabilidade do Espírito Santo. Nós precisamos a todo tempo pregar o evangelho. Agora escute. O texto diz que Jesus entra para uma cidade por nome de Jericó. E esta cidade não é uma cidade qualquer. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, Jericó era considerada como uma das cidades mais ricas de toda a Palestina. Essa cidade também era conhecida como a Terra das Palmeiras, exatamente por causa das lindas árvores que decoravam as ruas de Jericó. Essa cidade tornou-se um grande ponto turístico, uma vez que o imperador Herodes o Grande construiu dentro da cidade de Jericó um luxuoso palácio de inverno, que foi por ele utilizado e consequentemente foi utilizado pelo seu filho por nome de Arquilau. E é dentro desta cidade que Jesus está entrando. E eu preciso que você entenda que quando você vai estudar a respeito da biografia de Jericó, a conclusão que você vai chegar é que todos que moravam nas cidades circunvizinhas de Jericó tinham um sonho, tinham um desejo no seu coração. E qual era o desejo dessas pessoas, igreja? Era um dia poder peregrinar nas ruas de Jericó. Era um dia poder desfrutar das belezas que Jericó proporcionava para os seus imigrantes. Era um dia poder peregrinar nas ruas de Jericó. Só que o texto diz que Jesus está entrando nesta cidade de extrema importância. E eu preciso te fazer entender que Jesus tem um objetivo ao entrar dentro desta cidade. Qual é o objetivo de Jesus, igreja? O objetivo de Jesus não é desfrutar das belezas que Jericó proporcionava para os seus viajantes. Não. O objetivo de Jesus está muito descrito no verso de número 1. Qual é? E tendo Jesus entrado em Jericó, o que é que ele está fazendo? Ia passando. Percebe que o único objetivo de Jesus, o foco de Jesus, ao entrar dentro de Jericó, é fazer de Jericó a sua passagem. Jesus não quer fazer de Jericó a sua estadia. Jesus não quer fazer de Jericó a sua morada. Jesus usa Jericó para fazer o seu percurso
a sua trajetória, Jesus tinha um foco, Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um endereço para chegar. E ele usa Jericó para concluir ou para fazer da sua rota. Só que existe alguém dentro desta cidade que não perde a oportunidade de ter Jesus dentro da sua cidade. Quem é esse homem? O nome dele é Zaqueu. Você conhece ele, eu também. Zaqueu, a Bíblia diz que ele é chefe dos publicanos. Esse Zaqueu, ele trabalhava a serviço, igreja, do Império Romano. E o que eram os publicanos? Os publicanos, eles eram um grupo de pessoas que eles tinham a responsabilidade de fazer a coletoria, a recebedoria de impostos daquela época. Só que você precisa entender que na maioria das vezes os publicanos era um povo odiado pela nação de Israel. Odiado por quê? Porque o Império Romano dava a eles o direito de extorquir. O Império Romano dava a eles o direito de roubar dos judeus. Para você entender o que eu estou querendo dizer, vou te dar um exemplo. Quando um publicano chegava na casa de um romano para cobrar os impostos daquela época, o publicano cobrava o valor correto que havia de se receber da família romana. Só que quando um publicano chegava na casa de um judeu, segundo a história, eles cobravam muitas das vezes 2, 3, e existiam algumas ocasiões que eles cobravam 4 vezes mais, além do valor que era para se receber. Sabe o que eles faziam? Com esse valor que eles cobravam a mais, eles reembolsavam esse valor e se enriquecia dessa forma ilícita, injusta, roubando. Isso é o motivo pelo qual os judeus não gostavam de um publicano nem pintado de ouro. Só que, irmãos, eu preciso que vocês entendam que o homem pelo qual a Bíblia está falando a respeito dele não é um publicano qualquer. Esse homem aqui tem um motivo a mais para ser odiado. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é chefe. Se ele é chefe, ele é alguém que tem autoridade sobre a sua palavra. O Zaqueu olha para alguém e diz vai, e alguém vai. O Zaqueu olha para alguém e diz vem, e alguém vem. Porque ele é líder, ele é o cabeça. A Bíblia diz que ele é o chefe. Ele tem um motivo a mais para ser odiado pela nação de Israel. Só que escute, irmãos, algo me chama a atenção. Algo me chama a atenção, sabe por quê? Porque o texto diz que Zaqueu escuta falar que Jesus está passando na sua cidade. Zaqueu é aquele tipo de pessoa que tem tudo e não tem nada. Você conhece alguém assim? Alguém que tem tudo e não tem nada? Alguém que tem muito dinheiro, mas não tem Jesus na vida? Alguém que tem carro bom? Alguém que tem casa boa? Alguém que não paga aluguel? Mas a vida dele, o casamento dele é uma destruição. A família é um pé de guerra. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas ao mesmo tempo não tem nada, não tem paz. Porque eu aprendi, é melhor ter paz que ter dinheiro. Zaqueu é esse tipo de pessoa. Tem tudo e não tem nada. É odiado por todos. É conhecido na região como caloteiro. Por onde ele passa, alguém está apontando o dedo e está dizendo ali, lá vai o ladrão. Covarde. Ninguém queria ter amizade com Zaqueu, irmão. Ninguém queria se aproximar de Zaqueu. Ninguém queria conhecer Zaqueu. Porque a fama de Zaqueu já percorria pela cidade. Que ele era ladrão. Que ele era o chefe da corja. Só que um dia esse homem aqui que tinha tudo e não tinha nada. Por quê? Ele tinha dinheiro, tinha casa boa, tinha carro bom para andar. Só que não tinha paz no seu coração. Não tinha felicidade. Não tinha comunhão dentro de casa. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca troque o dinheiro pela comunhão da sua família. Nós vivemos em um tempo, e principalmente aqui nesse país, as pessoas trocam tudo por causa do dinheiro.
Até quando o dinheiro será mais importante do que a sua família? Até quando o dinheiro será mais importante do que os seus filhos? Até quando o dinheiro será mais importante do que a sua casa? Nós não podemos trocar aquilo que tem preço por aquilo que tem valor. Carro tem preço, casa tem preço, lote no Brasil tem preço, família tem valor, esposa tem valor, filhos tem valor. E quando se diz valor, dinheiro não compra. Porque na maioria das vezes uma família destruída, um relacionamento acabado, talvez as consequências são irreparáveis. As consequências são irreparáveis. Nós convivemos, irmãos, no meio de pessoas que teve a sua família destruída, a sua casa destruída, e a gente vê as consequências de toda essa destruição. Às vezes tem o dinheiro, às vezes tem a casa, às vezes tem até o carro que você queria andar, mas não tem a paz que você tem no coração. Esse era o cenário do Zaqueu. E para piorar, era odiado por todo mundo. Vou falar uma coisa aqui porque Deus me autoriza a falar. Mas é a mesma coisa dessas donas de schedule de hoje. E aqui eu não vou generalizar não, tá, irmãos? Que nem a todas que são assim não. Tem umas crentes ainda, servas de Deus fiéis, que explora suas funcionárias, que xinga, que trata elas como se fosse um animal. Tudo isso por causa do dinheiro. Só que todas elas esquecem que um dia estarão perante o tribunal de Deus. E todas terão que prestar conta da vida que vive aqui hoje. A Bíblia diz: ai daqueles que fizerem mal a um desses pequeninos. Melhor seria pegar uma pedra, amarrar ela, colocar no pescoço e se atirar no alto do mar. Tem um Deus que tem enxergado o seu sofrimento, irmã. Tem um Deus que tem enxergado o seu sofrimento, irmão. Tem um Deus que está contigo, igreja. Você não está sozinho nessa obra. Você não está sozinho nessa peleja. O Deus que é criador dos céus e da terra está contigo. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias, aleluia. Sabe aquela pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa para ter o dinheiro? Até mesmo humilhar os outros. Glória. Passar por cima dos outros. Passar os outros para trás. Puxar o tapete do outro. Irmãos, eu falo isso porque infelizmente é a realidade da nossa comunidade brasileira. Eles também prestarão contas com Deus. O Zaqueu é tudo isso aí mais um pouco. Só que, como eu já disse aqui uma vez pregando nessa igreja, e vou dizer de novo, Glórias a Deus. dentro do ser, dentro do coração de cada ser humano, existe um espaço que o dinheiro não pode preencher. Na alma de cada ser humano existe um vazio que o dinheiro, os bens materiais não pode preencher. É por isso que ninguém entende crente. O cara chega do Brasil todo endividado, devendo 200 mil reais. Chega aqui e vai trabalhar de ajudante para ganhar 16, 18 dólares a hora. Ganha pouco. Trabalha até. Paga as contas e não sobra nada. E toda hora que você olha para ele está rindo. Está dando glória a Deus. Você pergunta para ele: e aí, como é que tá as coisas? Ah, tá tudo bem. Mas tá devendo 200 mil reais. Né, irmão Juliano? Não é fácil não. Tá devendo Deus e o povo, mas tá feliz. Sabe por quê? Porque ele entende que a razão da sua felicidade, ou aliás, a sua felicidade não está condicionada àquilo que ele tem. A sua felicidade se chama Jesus Cristo. Verdade. A nossa felicidade, igreja, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o mundo não nos entende. Por que a gente vem para cá, fica nessa correria louca, anda 2 horas para trabalhar, sofre no trabalho, escuta coisas que a gente não quer escutar,
Chega no final do mês, o dinheiro não sobra para nada, mas também não falta. Olha que coisa linda, irmãos. Deus é tão fiel que não sobra nada, mas também não deixa faltar. Verdade. E mesmo assim, você olha para o crente, ele está na igreja, está glorificando a Deus. Você olha para ele todo o tempo, ele está rindo. A vida está de cabeça para baixo, mas ele está rindo, está feliz. Por quê? Porque Deus é a razão da sua felicidade. Aleluia. Glórias a Deus. Essa não era a vida de Zaqueu. Além de tudo isso, Zaqueu era odiado, irmãos. Era odiado. Só que Zaqueu, certa feita, ele escuta falar de um homem. Escute isso, igreja. Ele escuta falar de um homem que... Esse homem, ele gosta do tipo de gente que a sociedade odeia. Esse homem que Zaqueu escuta falar a respeito dele, ele conversa com o tipo de gente que a sociedade odeia. Zaqueu escuta falar num Jesus que ama a prostituta. Esse Jesus ama drogado. Esse Jesus ama viciado. Esse Jesus ama o tipo de gente que eu e você discrimina. Esse Jesus come, senta na mesa com pecadores e publicanos. Quando Zaqueu, ele toma esse susto de ouvir falar em alguém que mesmo ele sendo um ladrão, roubando, ele escuta falar que alguém ainda ama ele. Olha o que o texto diz, versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Uma chama começa a arder no seu coração. E essa chama está dizendo: preciso saber quem que é esse homem. Estou acostumado a ser odiado. Sou acostumado a ser excluído. Ninguém gosta de mim. Mas eu escuto falar que esse homem ama um tipo de gente que a sociedade odeia. Eu preciso conhecer quem é esse homem. Agora escute. Eu preciso que você entenda que Zaqueu, a partir desse momento, ele começa a tomar algumas decisões na sua vida. E pasmem vocês, as decisões tomadas por Zaqueu não é para receber nada da parte de Jesus. A única coisa que ele quer fazer é o quê? Conhecer Jesus. E a pergunta que não quer calar nessa noite é: igreja, quem é Jesus para você? Irmãs, irmãos, igreja de Jesus, quem é Jesus para você? Porque Zaqueu, naquele momento, ele conhecia Jesus só de ouvir falar. E a gente vive no meio de uma geração que também conhece Jesus de ouvir falar. Aqui não tem esse tipo de gente, não. Mas eu vou descrever que geração é essa. A geração que só conhece Jesus de ouvir falar. É aquela geração que não tem intimidade com Jesus. É uma geração que não tem relacionamento com Jesus. É uma geração que não conversa com Jesus. E a pergunta é: se você for olhar na Bíblia, você vai chegar à conclusão que vários personagens tiveram uma visão diferente da pessoa de Jesus. E eu pergunto para você: quem que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, igreja? Porque a chama que queimava no coração de Zaqueu dizia: eu quero conhecer Jesus. Se você for folhear a Bíblia Sagrada, principalmente nas folhas do Novo Testamento, você vai chegar à conclusão que para a cidade de Caná da Galileia, Jesus é aquele que transforma a água em vinho. Para o cego Bartimeu, ele é o filho de Davi. Para a mulher samaritana, ele é a água viva. Para Pedro, ele é o filho do Deus vivo.
Para João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para alguns dos nossos dias, escute isso, para alguns dos nossos dias, ele é apenas um remédio. Por que apenas um remédio? Porque só procura ele quando está doente. Para alguns dos nossos dias, ele é advogado, porque só o procura quando tem problema para ser resolvido. Para alguns dos nossos dias, ele é a porta aberta, porque só o procura quando a porta fecha. Só que para os salvos, para a igreja de Cristo, para a igreja verdadeira, ele é o dono da igreja, ele é o bom pastor, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o que era, ele é o que é, e ele é o que há de vir. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, ele é o dono da igreja, ele é o seu dono, ele é o nosso dono, ele é o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Fala, Senhor, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele é o único que é merecedor de tudo isso que está acontecendo aqui, irmãos. Se nós estamos aqui, é por causa dele. Aleluia, Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, porque dele, oh glória, por ele e para ele são todas as coisas. Os louvores que são cantados aqui é para ele, as oportunidades é para ele, a pregação é para ele, os instrumentos aqui é para ele. Deixa eu te falar uma coisa, você não veio aqui por causa de mim, você só veio aqui por causa dele, é por ele, e é por isso que nós estamos aqui. Deixa eu te convidar a levantar sua mão pelo menos 5 segundos aqui e oferecer alguma coisa para ele, porque ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Você percebe que cada pessoa diferente tem uma visão acerca dele? E Zaqueu está disposto a tomar algumas atitudes na sua vida, simplesmente porque ele quer conhecer Jesus. E agora escute isso, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que você colocar no seu coração da seguinte maneira: eu quero me aproximar mais de Deus. Todas as vezes que você propor no seu coração, a partir de hoje eu vou ser mais crente, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, eu vou me relacionar mais com Deus. Entenda, o diabo vai se levantar de tal forma contra a sua vida que você não tem noção. Tudo que o diabo quer que você não conheça o Deus que você serve, que você seja um crente raso, que você não tenha intimidade com Deus. Todas as vezes que você propor no seu coração a se aproximar de Deus, o inimigo da sua alma vai se levantar. Verdade. Ou você acha que o diabo vai ver você caminhando de passos largos a caminho de Deus e vai ficar de braço cruzado, irmão? Você está enganado. E aí que ele vai se levantar mesmo. Só que eu não estou aqui para te fazer terror e nem para te colocar medo, porque a mesma Bíblia que me disse que o diabo ruge ao nosso derredor como um leão procurando brecha para nos estragar. É a mesma Bíblia que me diz que os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Olha que coisa linda. Enquanto o diabo está ao derredor, a Bíblia diz que os anjos estão ao redor. Porque antes de chegar em nós, aleluias, tem anjos de Deus protegendo a sua casa. Tem anjos de Deus protegendo a sua vida. Tem anjos de Deus te dando livramento. E eu sou capaz de dizer para você que tem muitos livramentos que Deus já te deu que você não tem nem noção. Que o diabo já tinha armado a cilada. Você nem ficou sabendo. Mas o Deus que corta laço, quebra lança, corta cadeado, é o Deus que também livra a sua casa, livra o seu marido, livra a sua esposa, livra os seus filhos e te dá vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Oh Deus poderoso, glórias a Deus, aleluia, Senhor. A partir desse momento, Zaqueu começa a receber as consequências do propósito do seu coração. Primeiro propósito qual é? Conhecer Jesus. Quais são as consequências? O texto diz que ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Por quê? Porque Zaqueu era um homem de baixa estatura, era um homem pequeno.
E Jesus, nesse período aqui, ele está vivendo um momento de fama, de popularidade no seu ministério. E Jesus, por onde passa, ele está sendo rodeado por uma multidão. Sendo assim, o mesmo por onde passa, uma multidão está atrás dele. E todos que estão andando atrás dele têm um objetivo. Todos querem milagre, todos querem porta aberta, todos querem cura de uma doença, todos querem alguma coisa que Jesus poderia fazer por eles. E Zaqueu pensa da seguinte maneira: poxa, eu preciso saber quem é esse homem. Só que chegar perto dele eu não posso, porque tem uma multidão, e se porventura eu chego lá, a multidão que está lá perto dele me odeia. E tem mais, de longe eu não consigo ver ele, porque eu sou pequeno. Então eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa. Preciso ter uma atitude para me saber quem é esse homem, para me conhecer ele. Sabe o que o texto diz? Verso 4. Correndo adiante, subiu a uma figueira para o ver, porque havia de passar por ali. Igreja, olha qual foi a atitude de Zaqueu. O texto diz que Zaqueu, ele corre adiante da multidão. E aqui eu quero conjecturar o texto, sem ferir a essência do evangelho. Mas eu imagino que quando Zaqueu está passando perto da multidão, eu tenho certeza que você já ouviu essa conjectura, mas é uma verdade. Eu imagino que quando Zaqueu está passando perto da multidão, alguém está apontando o dedo dizendo: aí vai o ladrão. Você precisa morrer. Você tem que ser preso. Você merece a morte. Ladrão. Eles começam a humilhar Zaqueu, porque todos que estavam naquela multidão odiavam Zaqueu por causa das suas atitudes. E é isso que o evangelho faz, irmãos. É isso que o evangelho faz. Você já reparou que a igreja... Escute isso. Você já reparou que a igreja é reciclável? Jesus, ele pega um tipo de gente que não tem esperança, nem para o mundo. Jesus, ele faz a sua obra cumprir através da vida de alguém que você olha e fala assim: não tem jeito, não vai dar certo. Olha para a Bíblia, irmãos. Como eu e você pode acreditar que um homem segundo o coração de Deus é adúltero? É homicida? Como acreditar que Deus olha para Davi e diz: esse é o homem segundo o meu coração? Sabe por quê? Porque o evangelho é transformador. Verdade. É, irmãos. Não conheço a história de vida de ninguém aqui, mas eu tenho certeza, irmãos, que tem alguém aqui que, se fosse olhar do passado, nem sua família acreditava em você. Tem certeza, tem sombra de dúvida. Se fosse olhar para o que você era e para o que você é, alguém aponta o dedo e diz: verdadeiramente Deus fez a obra na vida dele. É o que o evangelho faz, é o que o evangelho fez. Verdade. É o que Jesus fez. Então, existe uma frase que diz por aí, que eu acho interessante, mas Jesus pega lixo e transforma em luxo. É. Enquanto o mundo descarta, enquanto o mundo diz não dá mais, não tem jeito, Jesus olha e fala: vem cá. É igual caverna de Adulão. Entra aqui prostituta e vira dirigente do ciclo de oração. Entra aqui viciado em droga e vira pregador do evangelho. É. Entra aqui ladrão, viciado, alcoólatra e vira dirigente dos homens. Canta, prega para a glória de Deus, porque só o evangelho tem poder de mudar a vida do homem. E é por isso que a nossa missão é pregar, e a missão de transformar a vida é o Espírito Santo. Então, o que Zaqueu faz?
preciso ver quem é Jesus. O texto diz que ele corre adiante da multidão. E aquilo que tentaram fazer para desanimar o desejo do coração de Zaqueu não foi o suficiente para ele parar na caminhada. Escute isso, irmãos. Escute isso. Não deixe que as vozes externas façam com que você pare, ou fazem com que você pare. Sabe por quê? Porque bom seria se todos que estivessem dentro da igreja fossem salvos. Pô, que maravilha que seria. Mas infelizmente eu preciso lhe dizer não. Não é todos que estão dentro da igreja que são salvos. Bom seria se todos que estão dentro da igreja fossem transformados por esse evangelho que eu estou pregando ele. Mas eu preciso lhe dizer, nem todos que estão dentro da igreja foi transformado por esse evangelho. Tem alguns dentro da igreja que ainda emprestam ouvido para Satanás. Ainda tem alguns dentro da igreja que emprestam a boca para o diabo. Ainda tem alguns dentro da igreja que emprestam a vida para Satanás. Você já conheceu aquele crente que não faz nada e quer criticar quem faz? Já conheceu esse tipo de gente, irmão? O cabra quer prejudicar, mas pergunta a ele. É o cara que prejudica quem... É o cara que fala mal de quem prega, mas pergunta se ele prega. Fala mal de quem canta, mas pergunta se ele canta. Ele quer fazer com que alguém pare através das suas críticas. E graças a Deus que aqui não tem esse tipo de gente. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Mas quando eu digo no contexto de igreja, eu preciso falar do contexto geral. Bom seria se todos nós juntássemos, dessemos as mãos e vivêssemos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, como uma família, como a Bíblia diz que nós somos uma família. Aliás, nós somos um corpo, o cabeça, a igreja, o cabeça é Jesus, ele é o cabeça da igreja. Só que não é todos que pensam dessa forma. Tem uns que só pensam no seu nariz. O importante é ele estar bem, o importante é a sua família bem, o resto, perdoa a expressão da palavra, mas se exploda para lá. Se a minha família estiver bem, se o meu filho estiver bem, se os meus filhos estiverem bem, se o meu esposo, se a minha esposa estiver bem, não importa, o resto não tem problema. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho que eu estou bem e o irmão que está do meu lado está passando fome, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O texto diz que ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Quando ele sobe na árvore, igreja, ele só sobe na árvore porque tem uma certeza no seu coração. Qual é? Jesus vai passar por esse caminho. Jesus vai passar por aqui. Agora escute isso. Tudo aquilo que você faz para Deus, igreja, entenda uma coisa, não é em vão. Não é em vão. Eu tinha um pastor no Brasil que ele sempre dizia, e é uma verdade, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Seu patrão pode te dever. Seu amigo pode pegar um dinheiro emprestado com você e não pagar. Mas o Deus que você serve, não. Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu costumo dizer que o fato de você não ver, escute isso. O fato de você não ver não quer dizer que Deus não está trabalhando. Amém, mãe Isabel? Toma posse dessa palavra. O fato de não ver não quer dizer que Deus não está trabalhando. Igreja, o fato de você não ver não quer dizer que Deus está trabalhando. Amém, Marlene? O fato de não ver não quer dizer que Deus não está trabalhando. Aleluia. Talvez você não vê, igreja, mas Deus está fazendo a obra progressivamente. De pouco a pouco Ele vai convencendo, de pouco a pouco Ele vai transformando. Quando se assustar é uma outra pessoa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é fiel.
Então, a palavra de Deus para a sua vida é: continue firme. Continue firme nesse propósito, no foco. Porque no tempo certo Ele vai se revelar para você. Mas a gente precisa entender que não é no meu tempo, irmão. Não é no seu tempo, é no tempo dele. É no tempo dele. Agora escute. Tudo que ele quer é ver Jesus. E tudo que Jesus quer é se revelar para ele. No dia que você disponibilizar o seu coração para se aproximar de Jesus, Ele vai se revelar para você. No dia que você propor no seu coração a ser mais íntimo de Jesus, Ele vai se revelar para você. Ele vai se aproximar de você. Agora escute. Imagina a posição de Zaqueu, igreja. Ele está acima da árvore. Em cima da árvore. E ele está trêmulo. Seu coração está batendo forte. Ele está ansioso. E a chama está queimando no seu coração, dizendo: eu quero ver Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero saber quem que é esse homem. Quero conhecer Jesus. Só que quando Zaqueu assusta, não é ele que está vendo Jesus. É Jesus que está embaixo, olhando para cima, dizendo: desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Ele está ansioso, trêmulo. A chama que queima no seu coração está dizendo: eu quero conhecer Jesus, preciso saber quem é esse homem. Só que quando ele assusta, Jesus está debaixo da árvore, olhando para cima e dando uma ordem: desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Agora, igreja, escute isso. Zaqueu pediu para Jesus entrar na sua casa, sim ou não? Zaqueu pediu para Jesus entrar na sua casa, sim ou não, igreja? Vamos lá. Sim ou não? Não. Zaqueu queria que Jesus fosse na sua casa, sim ou não? Zaqueu foi atrás de Jesus com o objetivo de Jesus ir na sua casa, sim ou não? A pergunta é: o porquê que Jesus está se autoconvidando a entrar na casa de Zaqueu? Sabe por quê? Deixa eu te ensinar uma coisa interessante. Todas as vezes que você vê Jesus sendo rodeado por uma multidão nos evangelhos, como eu já disse aqui, e volto a dizer, essa multidão quer tudo que Jesus pode dar. Porta aberta, chave da casa, chave do carro, milagre, bênçãos, tudo de bom que Jesus pode dar. Só que essa multidão não quer Jesus. Prova disso? João capítulo 6, a Bíblia diz: e vendo a grande multidão, os sinais que Jesus fazia foram adiante dele. O evangelista João é muito enfático em dizer que o que atraía a multidão era aquilo que Jesus fazia, e não a pessoa dele. Agora deixa eu te ensinar um princípio básico da Bíblia. Princípio básico. Toda a multidão que você vê nos evangelhos rodeando Jesus, indo atrás de Jesus, essa multidão quer tudo que Jesus tem para oferecer, mas não quer Jesus. Só que existe dois extremos dentro dessa história aqui. Sabe por quê? Porque enquanto a multidão quer tudo que ele pode dar, Zaqueu não pede nada daquilo que ele pode dar. Zaqueu quer saber quem ele é. Em outras palavras, enquanto a multidão quer aquilo que ele pode dar, Zaqueu quer ele. Agora escute, existe uma grande diferença em você vir para um ambiente como esse, em busca daquilo que ele pode te dar, ou em busca daquilo que ele é. Deixa eu te ensinar para você aprender. O crente que vem para um ambiente como esse somente para receber aquilo que ele pode dar, ele é igual aos 10 leprosos. Ele vem e Deus é tão misericordioso, dá para ele a bênção, e o abençoado não volta nem para contar testemunho. Porque o objetivo dele não é Jesus. O objetivo dele é aquilo que Jesus pode dar. Sabe aquele crente que é crente quando a porta está fechada? Sabe aquele crente que é crente quando está enfermo? Sabe aquele crente que é crente quando as coisas estão indo de mal a pior? Quando as coisas estão de cabeça para baixo? Aí Deus, com a sua infinita misericórdia, resolve tudo. Abre a porta de emprego,
abençoa o cabra, dá para ele um carro. Aí ele não volta nem para contar o testemunho, não volta nem para agradecer. Porque o objetivo dele não era Jesus. O objetivo era aquilo que Jesus poderia dar para ele. Agora, diferente a Zaqueu, porque enquanto tem uma multidão rodeando Jesus, querendo aquilo que ele pode dar, existe alguém em cima da árvore dizendo: eu não quero nada daquilo que ele pode me dar, eu quero ele. E quando eu almejo mais de Deus para a minha vida, eu sou capaz de dizer para você que eu não preciso nem correr atrás de nada. Sabe por quê? Porque Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em outras palavras, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas, pastor, não precisa se preocupar não, porque Ele acrescenta. Se isso para você não é suficiente, vamos para Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Por quê? Porque as bênçãos foram ordenadas a correrem atrás de você. Sabe como é que funciona a vida do salvo em Cristo Jesus? Ele não precisa correr atrás das bênçãos, porque Deus já ordenou as bênçãos correr atrás de você. Quando eu sou fiel a Deus, as bênçãos são obrigadas a me acompanhar, a correr atrás de mim. Agora o que está acontecendo aqui é o seguinte: a multidão quer tudo que ele pode dar, Zaqueu quer tudo que ele é. Zaqueu almejou o que a multidão não almejou e recebeu de Jesus o que a multidão queria. Isso é lindo, irmãos. No dia que você fazer para Deus aquilo que ninguém faz, Deus vai dar para você aquilo que todo mundo quer. Zaqueu fez o que a multidão não fez e recebeu de Jesus o que a multidão queria. Sabe o que a multidão queria? Tudo que a multidão queria era que Jesus fosse na casa deles. Tudo que a multidão queria era abrir as portas da sua casa e receber Jesus lá dentro. Só que o objetivo de Zaqueu não era nem que Jesus fosse para dentro da sua casa. O objetivo de Zaqueu era: preciso conhecer esse homem, preciso ter intimidade com esse homem, preciso saber quem de fato é esse homem. Eu me lembro agora do centurião que tem o seu servo enfermo. Ele olha para Jesus e disse: mestre, o meu criado está em casa, está enfermo, está quase a morrer, está doente, está à beira da morte. Sabe o que Jesus olha para ele e diz? Vamos lá, vou lá resolver o seu problema, vou lá levar a cura para ele. Só que o centurião conhece tanto a autoridade que existe na vida de Jesus, que ele olha para Jesus e disse: mestre, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. Jesus olhou para aquele homem e disse: rapaz, esse homem é diferente. Nem em Israel achei tanta fé igual eu achei na vida desse homem. Vai em paz, porque o seu servo já está curado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? É conhecer Jesus, irmão. É o que foi pregado aqui na sexta-feira. É entender que os intempéries da vida não é maior que o Deus que você serve. É entender que as dificuldades da sua vida não é maior do que o Deus que você serve. É entender que esse momento de dificuldade que você passa hoje não é maior do que o Deus que você serve. Não apresente para Deus o tamanho do seu problema. Olhe para o seu problema e diz: o meu Deus é maior do que você. Olhe para essa causa que parece ser impossível e diga a ela: o meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Agora escute. Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que subir. Só que para receber Jesus, ele teve que descer. E o caminho para recebermos mais de Deus para a nossa vida continua sendo o mesmo. Tem crente que não gosta de descer. Tem
Tem crente que não gosta de se humilhar. Mas eu preciso lhe dizer, escute isso. A ótica de Deus é diferente da ótica do mundo. A ótica do mundo, quanto maior você se torna, mais importante você é. A ótica de Deus não. Quanto mais você desce, mais de Deus você tem na sua vida. Na ótica do mundo, quanto maior você fica, mais importante você é. A ótica de Deus não. Quanto mais você desce, mais de Deus você tem na sua vida. Então, você quer um conselho de Deus para a sua vida? Passa a se humilhar um pouquinho mais. Passe um tempinho a mais de joelho. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Chegando na casa de Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus e diz: mestre, hoje eu vou vender metade dos meus bens e vou distribuir para todos os pobres. E se porventura nessa vida eu prejudiquei alguém, eu vou restituir esse alguém 4 vezes mais. E a pergunta é, irmãos, Jesus pediu para ele fazer alguma coisa, sim ou não? Jesus pediu para ele fazer alguma coisa, sim ou não? Por que ele está fazendo isso então? Porque quem é salvo é diferente. Quem é salvo é diferente. Quem é salvo não precisa ficar mostrando para ele todo dia qual é o caminho. Tem que ser feito assim. É assim. É daquele jeito, não. Quem é salvo, você falou com ele uma vez e pronto. Está resolvido. Porque ele entende que ele não está sob uma autoridade terrena apenas, não. Mas ele está sob a autoridade do céu. Então ele sabe qual é o caminho que precisa ser percorrido. Jesus vendo toda aquela situação, Jesus olha para aquele homem e Jesus disse: hoje eu salvo esse homem. Jesus falou assim, sim ou não? Jesus falou: hoje eu salvo esse homem? Não, não. Jesus falou isso não. Hoje esse homem é abençoado. Jesus falou isso? Não. Sabe qual foi essa palavra? Sabe qual foi a palavra de Jesus? Hoje a salvação chegou nessa? A pergunta é: a Bíblia não disse que Zaqueu tinha filhos? A Bíblia não disse que Zaqueu era casado? A Bíblia não disse que Zaqueu morava sozinho? Não interessa. Mas Jesus não mencionou a salvação para ele. Jesus mencionou a salvação para a casa. Quem foi até Jesus? Foi Zaqueu ou foi a família de Jesus? Perdão. Quem foi até Jesus? Foi Zaqueu ou foi a família de Zaqueu? Foi? Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que convivem com você que vai ser abençoado não por causa dela, por causa de você. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem vai até Jesus é Zaqueu. Mas quem recebe a bênção não é só Zaqueu, é a família, é a casa de Jesus, é a casa de Zaqueu. Levanta sua mão, irmãos, como profeta eu vou profetizar aqui. Deixa eu ver se alguém acredita em profecia ainda e recebe. Oh glória, o espírito de profecia toma minha boca aqui, aleluia. Tem pessoas que convivem com você no trabalho, tem pessoas da sua casa que vai receber a bênção que tanto espera. Não é por causa dele, é por causa de você. Não é por causa dela, é por causa de você. É porque você convive com ela, é porque você convive com ele. Deus vai entrar na sua casa, irmã. Deus vai entrar na sua casa, irmão. Deus vai entrar no seu trabalho, irmã. Deus vai entrar no seu trabalho, irmão. Ele vai salvar, Deus vai curar, Deus vai fazer a obra através da sua vida. Glória a Deus. Quem acredita nesta palavra, abre a boca. Quem acredita nesta palavra, abre a boca e adore a Jesus. Quem acredita nessa palavra, se prepare, porque quando Deus fazer a obra, você vai testemunhar o que Deus fez. Oh, que maravilha. Pastor, você não entende, você não conhece, nem quero conhecer, porque nada posso fazer. Mas eu preciso lhe dizer, o Deus que você serve é grande. O Deus que você serve não tem possibilidade para ele. O Deus que você serve não existe nada que ele não possa resolver. Glória a Deus. Senhor é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel. E hoje veio salvação a esta casa.
Glorioso. Tem gente da sua família que não morreu ainda por causa das orações. É, irmão. Tem gente da sua casa que brinca com o evangelho, conhece a palavra de Deus, mas não desceu a sepultura ainda porque você ora, porque sua família ora, porque você tem uma mãe que paga o preço, você tem um pai que paga o preço. Aí Jesus, através das orações dele, através das orações dela, Deus te dá livramento. Mas se fosse depender de você, irmão, você não estava aqui nessa noite. A gente não entende o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é muito mais real do que isso aqui que a gente está vendo. Mensagem dura, mas é a realidade. Talvez tenha filho seu que não morreu ainda, por causa de você, por causa das suas orações. Porque Deus tem visto o seu joelho dobrado. Porque se fosse para depender dele, meu irmão, tinha jeito não. Mas hoje Deus traz consolo para você, irmã. Deus traz consolo para você, irmão. E lhe diz: não desanima, não pare de orar, porque eu sou Deus que faço a obra. O mesmo Deus que dá o livramento é o mesmo Deus que salva. O mesmo Deus que livra da sepultura é o mesmo Deus que salva. E se está vivo até hoje, porque eu sou Deus que faço a obra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, sua glória. Se não fosse a minha vozinha, eu não estava aqui. Minha avó, eu saía, irmãos. Para a glória de Deus, fui criado no berço evangélico desde novo. E depois do culto saía com os amigos para lanchar. Ficava na igreja, ficava na rua batendo papo até tarde. Na praça. No Brasil é muito normal isso, aqui não tem isso. Antes de casar, bem mais novo. E a casa que eu morava no Brasil, ela era bem de frente para a rua, a janela bem de frente para a rua, da janela dava para ver tudo. E às vezes eu chegava em casa meia-noite. E enquanto eu não chegasse em casa, minha avó não iria dormir. Eu apontava lá embaixo, que era um morro, lá embaixo eu conseguia ver a janela de casa. E estava minha avó lá. Falava assim: vovó, por que você está acordada até agora? Estou orando, meu filho. Estou orando para Deus te dar livramento. Às vezes a gente não entende. Mas o motivo pelo qual eu e você está aqui nesta noite é porque tem alguém que está orando por você. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas o motivo pelo qual alguém está vivo ainda é porque você está orando por alguém. O motivo pelo qual Satanás não ceifou ainda é porque as suas orações têm chegado até a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Suas orações têm chegado até a Deus. E da mesma forma que toda a família de Zaqueu foi abençoada por intermédio da vida deles, eu quero profetizar: você vai ser canal de bênção, não só para sua casa, mas para todos que convivem ao seu redor. Seus clientes serão abençoados por causa de você. Sua família será abençoada por causa de você. Os seus filhos serão abençoados por causa de você. Deus abrirá as portas por causa de você. Aquele vizinho será abençoado por causa de você. E aqui eu termino, mas dizendo algo. Sabe por que Zaqueu recebeu tudo isso da parte de Jesus? Sabe por quê? Porque Zaqueu não reteu nada, ele estava disposto a entregar tudo. E eu encerro lhe dizendo: eu só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim.
Você só terá tudo da parte de Deus quando Deus olhar para você e entender que Ele tem tudo de você. Você só receberá tudo da parte de Deus quando Deus entender que carro não é mais importante do que Ele, que dinheiro não é mais importante do que Ele, que a sua família não é mais importante do que Ele, que os seus bens não é mais importante do que Ele. Quando Ele entender que Ele tem tudo de você, aí você terá tudo da parte de Deus. Amém? Que essa palavra possa encontrar guarita no seu coração. E que você saia daqui ruminando essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos,